Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje é aquele dia que quem gosta de acompanhar a previsão do tempo vai estar meio bugado, né? Vai estar meio indignado com a previsão do tempo e com aquilo que a gente está vendo no céu. Nós estamos vendo nuvens, né? Nós estamos olhando, por exemplo, na imagem de satélite aqui, vocês conseguem perceber um centro, né, de muita nebulosidade aqui sobre o Paraguai, se deslocando para cima do Paraná, e aí você, ao mesmo tempo, olha a previsão do tempo, todos os modelos, todos os sistemas estão dizendo que hoje não vai chover. Então você se pergunta, por que será que eles estão errando tanto a previsão? Né? Nunca mais vou olhar a previsão do tempo. E aí é sobre isso um pouco que a gente quer falar hoje. Então vamos inverter um pouquinho a ordem. Vamos dar uma olhada aqui na previsão que nós temos para essa semana. Olha, eu vou começar aqui com o modelo ECMWF. Ele está prevendo aqui, ó, vamos puxar até na quinta-feira, a chuva concentrada aqui na região do sul do Rio Grande do Sul, né, no norte da Argentina, e nada de chuva aqui para o Paraná. Né? Se a gente puxar até na sexta-feira, aí sim, na sexta-feira, essa chuva vai se intensificar aqui mais sobre o nosso oeste, mas não uma intensidade muito grande, né? Aí no sábado essa chuva se espalha um pouco até mais ao sudeste, a frente fria adentra aqui no sudeste do Brasil, porém a gente vê que a maior precipitação projetada aqui pelo ECMWF fica aqui no sul do Rio Grande do Sul mesmo. No GFS é a mesma condição, inclusive o GFS prevê menos chuva ainda, né? Para todo, principalmente aqui para o centro-oeste, norte do Paraná, ele nem prevê que chega a chover. No CIMEPAR, a gente vai perceber que existe uma previsão de chuva aqui na sexta-feira de 39,7 milímetros, a temperatura vai chegar a nível aí de 30 graus de máxima, aí no sábado a temperatura diminui, né? E durante a semana volta a aumentar a temperatura, e no outro sábado, lá no dia 17, de novo tem uma previsão de chuva. Isso que a gente comentou nos últimos vídeos sobre a questão do ritmo, né? O ritmo climático normal do inverno é essas chuvas se repetindo de 7 em 7 dias, com primeiro a temperatura cai, depois a temperatura vai aumentando gradativamente até que a precipitação, e esse ciclo normalmente tem 7 dias. Então o CIMEPAR prevê essa condição. Só que o CIMEPAR não prevê chuva para hoje, nem para amanhã. Ele está prevendo chuva só para sexta-feira e só para sexta, nem para o sábado. Então, se a gente vai para o CPTEC, nós abrimos aqui hoje a nossa imagem, até inclusive no próprio site do CPTEC aqui você vê, olha, esse núcleo de grande, a gente chama esse sistema aqui de complexo convectivo de mesoscala, né? Ele está se deslocando aqui sobre nossa região, mas a previsão de chuva aqui é zero, né? Para o CIMEPAR, aqui para o CPTEC, vou deixar aqui para Cascavel, olha, ele vê a previsão um pouquinho, sexta 5% de possibilidade de chuva, sábado 5%, domingo 5% e na segunda 33%. Tem uma condição bem diferente até do CIMEPAR, né? Com baixíssima previsão de chuva. O próprio clima-tempo, né, que nessa época do ano é um sistema que ele costuma ter bastante assertividade sobre o clima da nossa região aqui. Hoje, olha, quarta-feira, 0% de chuva. Quinta-feira, 0%, 0 milímetros. Sexta-feira, 68% para 20 milímetros, e no sábado 0% de chuva de novo. Então a gente se pergunta, por que isso? Se nós temos aqui um complexo convectivo de mesoscala atuando bem próximo da nossa região aqui, né? E a gente percebe que pelo deslocamento da imagem que ele está se desenvolvendo e progredindo sobre a nossa região, nós vemos a frente fria aqui mais ao sul, né? Ela já está um ciclone extratropical bem desenvolvido, tende a se deslocar sobre nós, e é isso que os modelos estão prevendo, que esse
sistema aqui, né, que é um ciclone extratropical, vai se deslocar mais para a nossa região e vai trazer a chuva aqui lá na sexta-feira. Mas por que existe tanta diferença entre os modelos e por que a gente, olhando a imagem de satélite, e olhando o céu mesmo hoje de manhã, a gente fala, cara, vai chover daqui a pouco, e o modelo está dizendo que não vai e todos os modelos que a gente está olhando aqui está dizendo que não vai chover. Existe aí uma questão que é os meteorologistas, o que eles estão prevendo, assim, que existe um bloqueio formado aqui sobre o sudeste e a parte norte da região sul do Brasil, né, que vai impedir que esses sistemas que estão se formando aqui se desloquem sobre a nossa região. Então, isso é o que o modelo está dizendo, né? E como é que eles conseguem fazer isso? Vamos ver aqui nessa imagem, olha, como é que um modelo de previsão do tempo ele é desenvolvido, como é que ele é feito, né? Então, existem equações físicas que vão tentar descrever a dinâmica da atmosfera, o funcionamento da atmosfera. Algumas leis básicas que vão ser colocadas no modelo de previsão, e aí cada modelo vai ter um grid, né, uma grade, uma coordenada geográfica que ele vai estar se desenvolvendo. Então, no modelo global, nos modelos como, por exemplo, o SMWF, são modelos globais de previsão, eles vão ter aí quadrículas em que a previsão vai sair de forma igual, que é mais ou menos de 100 km para 100 km. Então, não vai ter muita variação nesses modelos globais. O que o CIMEPAR faz? Ele pega o modelo global e ele transforma ele para um modelo regional, que o próprio CIMEPAR calcula, colocando ali outros elementos nesse modelo para que possa ter uma maior diferenciação dos resultados aqui para o oeste do Paraná, para todo o Paraná, né? Então, por isso que a gente percebe que existem diferenças no modelo do CIMEPAR, por exemplo, para Cascavel, para Marechal, mesmo que sejam cidades próximas, mas existe uma pequena diferença. Já para o modelo do CPTEC, que eles usam um modelo global, você não vai ter tanta essa diferenciação. Cascavel, Marechal, os modelos de previsão do CPTEC são praticamente os mesmos resultados para as duas cidades. Então, cada modelo, né, principalmente vamos pegar aí o modelo global de previsão do tempo, o que eles colocam nesse modelo, né? As leis básicas do funcionamento da atmosfera, as leis de manutenção do momento, né, do peso da atmosfera, o calor, a quantidade de água, a quantidade de radiação solar que existe, e as leis da direção do vento, né? Então, quando eles vão montar um modelo de previsão do tempo, para cada pontinho desse, para cada quadradinho desse aqui do planeta, que é a grade, né, de informações, dessas informações de longitude, latitude e a condição também vertical, que é a altura, né, a pressão, o vento, na atmosfera eles vão ter equações matemáticas gigantescas que são processadas por supercomputadores e que vão conseguir, então, a partir das condições iniciais que a gente tem agora, fazer a projeção para o futuro. Então, o que seriam essas condições iniciais? Pressão, umidade do ar, a advecção de umidade ou movimento de umidade, direção do vento, a temperatura, a quantidade de radiação solar, né? Então, assim, tem alguns modelos que são ajustados para diferentes estações do ano, tem modelos que são ajustados e que são calibrados também por outras condições dentro do sistema climático, que são, por exemplo, as condições oceânicas, as condições do gelo, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem também. Então, até a quantidade de gelo que existe no planeta, ela vai, em determinados momentos do ano, vai influenciar o deslocamento dos grandes sistemas, como para nós é muito fácil de entender, a massa polar que vem lá do Polo Sul, né? Então, a gente tem uma combinação muito grande de elementos dentro da atmosfera. E esses modelos matemáticos, eles tentam sistematizar e transformar em números e caber dentro de um computador, para cada quadradinho do planeta, uma condição que ela é totalmente dinâmica, né?
A atmosfera ela é muito dinâmica, ela tem diversas interações, ela é um sistema que a gente chama de sistema complexo, que significa que ela funciona a partir de diversas inter-relações, e é um sistema não linear, né? Um sistema linear funciona assim: 2 mais 2 é 4. Na atmosfera, 2 mais 2 não é 4, é um sistema não linear, certo? E por isso que a gente tem até uma certa surpresa de que seja possível criar algum modelo de previsão, de que tenha se conseguido, né, no desenvolver da ciência do planeta, principalmente no século XX e muito especialmente no século XXI, principalmente pelo avanço dos computadores, da capacidade dos computadores, da disponibilidade de imagens de satélite e pelo avanço mesmo da computação para que possa agregar todos esses elementos que compõem a atmosfera, né? E gerar resultados de previsão. Hoje a gente tem aí uma taxa de acerto, digamos assim, dos modelos, né? O máximo que eles conseguem alcançar é de 80%. E é surpreendente que consigam isso tendo em vista a dinâmica que existe na atmosfera. Então, se a gente volta aqui na imagem do wind, né? E eu vou sobrepor aqui, por exemplo, o vento, né? Então, quando a gente tenta olhar um pouco aqui a direção do vento, a gente percebe que o vento na atmosfera ele vai se desenvolver em diversas direções. Então, nós temos um sistema aqui trazendo umidade lá do oceano, também ao mesmo tempo tem umidade vinda da Amazônia, isso só para a nossa região aqui, né? Então, a nossa atmosfera ela é muito complexa, muito dinâmica, né? A gente for colocar aqui agora a imagem de satélite, né? Nós podemos perceber que existem muitos sistemas atuando, todos esses sistemas se relacionam. Então, o que ontem, na condição inicial da previsão do tempo de ontem, ou seja, eles colocaram para cada quadrado daquele modelo a temperatura, a umidade, a pressão, o vento que tinha naqueles pontos, né? Além das leis de conservação, que são as leis físicas que entram nos modelos. Ontem era uma condição que dava essa previsão para hoje. Hoje, a dinâmica mudou. Então, eu não consigo afirmar se esse sistema, esse complexo convectivo de mesoscala, que é um sistema que produz tempo aqui para a nossa região, que se formou ali no Paraguai, se ele vai realmente conseguir chegar aqui ou não, se a gente vai ter chuva ou não. Os modelos estão dizendo que não. Nós, observando o tempo, e eu acho que todo mundo que assiste aqui esse quadro gosta, né, de observar o tempo, gosta de olhar e tem uma experiência, e como a gente já falou em outros vídeos, essa nossa experiência de observação do tempo ela é muito importante, a gente poderia, né, esperar que a chuva ocorresse. Mas é algo bastante difícil de prever. Então, tanto pela observação é difícil, quanto também pelos modelos, né? Então, os modelos, eles fazem, os pesquisadores, os centros, os institutos internacionais que trabalham com os modelos de previsão, eles têm como objetivo trazer mais informação para que a gente possa utilizar essas informações como ferramentas, né, que auxiliam o nosso dia a dia. Mas a gente tem que também saber que é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito complexo, né, e que espera-se que é um sonho, né, que todo mundo tem de conseguir um dia chegar a essa condição de conseguir prever o tempo realmente com maior assertividade, e é nisso que todo mundo está trabalhando. Nessa semana, né, o que a gente vai agora começar a acompanhar é se esse sistema, esse complexo convectivo de mesoscala, conseguir adentrar o território do Paraná e causar chuvas hoje, né? Então, provavelmente, toda a previsão que está feita já para o final de semana, ela vai ser alterada, porque vai mudar a condição inicial do modelo. Então, o que ontem, né, a gente tinha uma condição mais seca, uma condição mais quente, se hoje ocorrer a chuva, então a gente vai ter uma mudança de todos os elementos aí que entram no modelo. E aí, a previsão para o final de semana ela vai ser alterada. Então, a gente tem hoje, né, uma previsão mais assertiva da maioria dos modelos aí de que a chuva vai ocorrer mais na sexta-feira, né, que
Se esse sistema conseguir entrar hoje, aí essa previsão provavelmente vai mudar. Então, eu convido todos vocês, né, a acompanharem a previsão durante essa semana. Acho que é muito importante isso, a gente ir conhecendo mais sobre como é que funciona isso, para saber que realmente é um trabalho complexo, né, e que a gente também precisa acompanhar como é que essa previsão é feita, como é que esse modelo é montado, e entender que é um trabalho complexo, entender que a atmosfera é muito complexa e com isso, né, tirar o melhor proveito dessa ferramenta que tem como objetivo melhorar as nossas relações, como a gente entende, como a gente necessita e usa aí o tempo atmosférico que está ao nosso redor. Então, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre como é que esse sistema se deslocou, o que ocorreu, né? E eu espero vocês aí no próximo Será que Chove?